Oi, gente, tudo bem? Eu sou Inara, apaixonada por livros. Hoje eu vim trazer a tag Contradições Literárias. Gente, eu vi essa tag no canal da Paloma Lima. Eu fiz uma colinha aqui, ó, se vocês quiserem ver. Só vocês pesquisarem aqui no YouTube que vocês vão encontrar a versão dela. A primeira pergunta é: eu adoro este gênero, mas eu não gostei deste livro. E para essa pergunta eu coloquei Destruidor de Mundos, da Vitória Aveyard, que é a mesma autora de A Rainha Vermelha. Esse livro, o gênero é fantasia, eu sou apaixonada por fantasia, principalmente esse tipo de fantasia são várias pessoas ali que tá com o mesmo objetivo, está caminhando para o mesmo lugar e acabam se unindo pra ter esse final, tá? Pra conseguir chegar nesse objetivo. No momento, se eu não me engano, é uma trilogia, eu sei que tem 3 livros lançados, eu acredito que acabou a história toda. Só que eu abandonei no primeiro, tá? Eu li o primeiro, pra mim não funcionou pelo fato de que a forma que esses personagens confiam no outro, pra mim não deu certo, sabe? Não funcionou. Mas eu acho que é muito mal construído essa confiança. Tem uma cena aqui que eu me recordo que uma personagem tenta matar eles quando eles estão dormindo e no outro dia eles estão confiando ela pra guiar eles na onde que eles precisam de ir. Então, pra mim não funcionou. Talvez em algum momento, talvez eu já falei aqui no canal, se eu ver alguém que já tenha lido, ver uma resenha de alguém que fala da série e que me convença através da resenha, eu consiga ser convencida de, tipo assim, não, vale a pena dar uma segunda chance, eu talvez releria ele, mas não tá nos meus planos, tá? Eu abandonei essa série, porque pra mim não funciona a forma que a autora colocou as coisas aqui. A próxima pergunta é: eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Vou colocar a capa dele aqui, que o gênero, não sei se seria bem um gênero, mas a literatura de cura que eles falam hoje em dia, geralmente tem muito autores asiáticos que fazem isso, que eu coloquei Antes que o Café Esfrie, eu já li os 4 livros que tem lançado no Brasil, e não só pelo ser literatura de cura, tá? Por ser livro de conto. Eu não sou muito, não gosto muito, não consigo me conectar muito com esses livros de contos, tá? Eu acho muito pausado, até eu sou apaixonada com Trono de Vidro. Lâmina da Assassina, pra mim, é um dos livros mais lentos da série, apesar de que o último livro tem 900 páginas. Então, esse fato de ser uma série, de ser um livro de contos que é pausado, nunca funcionou muito bem pra mim. Porém, em Antes que o Café Esfrie, todos os livros contam 4 histórias de pessoas ali que vai pro passado, nesse café, para reencontrar pessoas que já tiveram ali. Às vezes eles querem conversar com essa pessoa de novo, às vezes essa pessoa já morreu, ou eles não têm mais contato com essa pessoa, e eles acabam indo nesse café e literalmente, enquanto o café esfria, eles precisam de tomar esse café e senão eles ficam presos no passado. E pra mim funcionou muito bem, são histórias muito bonitas, muito tristes também, eu chorei em várias, mas é um livro que eu gostei bastante, tanto por ser pausado, né, ser 4 contos e ter funcionado pra mim, e também pelo fato de ser essa coisa de literatura de cura que eu gostaria de ler mais, mas não é muito um tipo de livro que entra no meu radar, que me dá tanta vontade de ler, mas eu gosto da vibe que ele traz. A próxima pergunta é: eu adoro essa temática, mas eu não gostei deste livro. E eu já falei que eu odiei esse livro aqui, que esse daqui eu odiei, que é o Projeto Jane Austen. O Projeto Jane Austen vai contar pra gente a história. Como é que eu posso dizer? A temática dele vai ser viagem no tempo, tá? Eu amo temática viagem no tempo, eu gosto muito de distopia, ficção científica no geral. Porém, nesse livro, eles usam, tipo assim, o mundo que eles estão tá caótico, tá? As comidas são criadas em laboratório, não tem mais, não tem onde mais tirar comida, não tem lugar suficiente para as pessoas ficarem. Tipo assim, tá um caos no futuro, o mundo deles tá um caos. Só que eles voltam no passado pra resgatar coisas, textos que a Jane Austen escreveu. Acho muito interessante pra quem é fã de Jane Austen, talvez goste bastante. Só que como eu li, não pelo sentido de ser da Jane Austen, e sim por ser ficção científica, essa coisa deles voltarem, tipo assim, conseguir os manuscritos dela não vai fazer com que o mundo melhore, sabe? Não vai fazer com que o que destruiu o mundo seja resolvido, tá? Então, na minha cabeça, seria muito mais útil. Tá, eles podem querer um manuscrito, mas vamos querer outras coisas? Vamos entender o que aconteceu com o mundo? A gente pode resgatar coisas de autores, talvez não só da Jane Austen, mas de outros autores que escreveram e que foram importantes para a história, mas vamos também descobrir, vamos achar uma solução para o que está acontecendo aqui no futuro, porque o nosso futuro está muito ruim. Então, eu achei que a viagem no tempo aqui foi muito mal usada, porque eu acho que eu gostaria muito que ela tivesse sido usada para realmente ajudar essa sociedade aqui que tá caótica.
tá tudo destruído. E pra mim, tipo assim, não funcionou muito bem. Ele vai mandar muitas pessoas, eles vão mandando pessoas ao longo dos anos, ao longo do tempo, pra esse passado, pra ter contato com a Jane Austen, com as pessoas ao redor dela, pra descobrir como ela escreveu tal livro naquela época. Eles acreditam que tem livros ali dela que nunca foram publicados, que nunca foram terminados, que foram esquecidos na história. E, tipo assim, é interessante, pra quem gosta da autora é interessante. Mas e o resto do mundo que não tem nem o que comer direito, sabe? Pra mim não funcionou. É, mas, pra quem é fã, talvez goste, mas pra mim não funcionou. O quão tá ruim o mundo e eles quererem o manuscrito, sabe? Pra mim não faz sentido nenhum. A próxima pergunta, eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Talvez amar fosse for uma forçação de barra, mas uma temática que eu odeio é a mesma garota ou o mesmo cara, geralmente é muito a mesma garota, né? Se relacionar como irmãos. E pra mim não funciona tanto que eu não gosto de depois daquele verão, que é um livro que tem essa temática e eu odiei, eu já falei, foi uma das minhas piores leituras do ano passado. Só que, pra mim, isso que acontece, que foi uma temática que pra mim não funciona, eu não gosto tanto, mas que pra mim conversou comigo de certa forma. O livro, não só o livro, a série, tá? Que é O Verão que Mudou a Minha Vida. Aqui a gente tem a protagonista, ela. Esqueci, a Isabel. A Belly, chama ela de Belly. Ela vai se relacionar com Jeremiah e com Conrad. São dois irmãos que ela cresceu com eles, indo nesses verões aí na casa deles de verão. E ela sempre foi apaixonada pelo Conrad. Ele nunca deu bola pra ela, então a gente vai, tipo assim, em um momento ele começa a dar bola, depois ela começa a relacionar com Jeremiah, porque ela termina com Conrad. E os dois ali gostam dela. O Conrad, pelo que eu me recordo, ele abre mão dela por causa do irmão, porque a mãe morre. Mas, tipo assim, bem merda, porque a gente sabe que ela gosta do Conrad, sabe? Ela chega a ficar noiva do Jeremiah, mas eles não se casam. Porque funcionou pra mim, tá? Pelo fato de que a gente. Eu li ele no momento, eu estava meio que na. Eu tinha 18 anos, já tinha passado da adolescência, digamos assim, eu já tinha uns 19, eu acho, se não me engano, já tem um tempinho que eu li esse livro. E pra mim, a gente vê que me fez refletir muito, então funcionou pra mim. Primeiro, o fato de que, diferente de depois daquele verão que eles terminam juntos, O Verão que Mudou a Minha Vida, eles terminam juntos, mas ela passa um tempo longe, ela passa um tempo sem nenhum dos dois, depois do final todo, no final, no último livro, ela vai seguir a vida dela, ela vai estudar, ela vai viajar, o Conrad também, e depois desse tempo, eles trocam cartas um com o outro, depois desse tempo que realmente eles vão ficar juntos, então, tipo assim, dá um tempo pra eles amadurecerem, tá? Aqui, apesar de depois daquele verão ter esse tempo, eu achei que foi ela passa muito tempo acreditando que ele não sabe de uma coisa e ele sabe. Por isso que me irritou depois daquele verão. Só que aqui, o último livro, vai ter o casamento e todo mundo questiona, tipo assim, você é muito nova, você não pode fazer isso. Gente, realmente não deu certo, mas quem é outra pessoa que tá ali fora da sua cabeça pra falar com você assim, você não é capaz de fazer tal coisa? Porque a gente sabe que se a gente colocar na nossa cabeça que a gente é capaz, a gente vai até o final com isso. E eu sei que as dúvidas dela aqui não era que ela era capaz de fazer isso, era realmente a decisão do Conrad e do Jeremiah. E ela segue a vida dela sozinha, e depois ela percebe o que realmente ela tem que escolher, quem realmente vai fazer bem pra ela. Então, por isso que funcionou pra mim, tá? Porque ela dá esse tempo. Ela termina sozinha e depois ela vai. Depois de alguns anos que ela volta, que eles se reencontram, aí eles entendem, eles já são maduros, o Jeremiah já tá noivo de outra pessoa, então eles têm essa maturidade de entender que aquilo não foi a coisa certa a se fazer naquele momento, tá? Porque, então pra mim isso funcionou. E não é aquela coisa de tipo assim, estou com você, estou com seu irmão ao mesmo tempo em momentos diferentes. Então, pra mim, funciona bastante. Já tem um tempo que eu li esse livro, mas são bem curtinhos, os três são bem curtinhos, mas pra mim, nessa série, funcionou, porque conversou muito com a maturidade. Eles se amadureceram pra conseguir dar certo aquilo, tá? O próximo eu adoro esse autor, mas eu não gosto deste livro. Eu sou apaixonada com Taylor Jenkins Reid. Eu li O Sentimento de Evelyn Hugo, é um dos meus livros favoritos da vida. Daisy Jones and the Six também. Eu amo os dois livros. E eu resolvi comprar Amores Verdadeiros. Eu comprei, não, eu ganhei Amores Verdadeiros. No amigo oculto da minha melhor amiga, na verdade, esse daqui. Só que, gente, eu pedi esse livro porque na minha cabeça foi assim: vai ser muito bom. Taylor Jenkins Reid é maravilhosa. E o que eu não gostei desse livro, gente, é porque, tipo assim, a maior parte. Aqui a gente vai conhecer a Emma. E a Emma, ela tá noiva, ela já foi casada. O marido dela morre em um acidente. Ele é dado como morto, tá? Em um acidente. E ela vai seguir a vida dela. Ela demora muito tempo, assim, pra continuar a vida dela, porque o luto, essa perda pra ela
é uma perda muito grande. E, se eu não me engano, ele morre quando eles vão fazer 1 ano ou 2 anos de casado, alguma coisa assim. Eles vão fazer aniversário de casamento. Ele tem que fazer essa viagem e acaba que ele nunca acha o corpo dele. Então ele é dado como morto. E quando a gente começa esse livro, ela tá noiva do Sam. O Sam é um carinha ali que ela conheceu. Um carinha não, um homem que ela conhece desde a época da escola, assim. Ela tinha se mudado quando ela tinha casado com o Jesse. Eles vão pra longe porque na cabeça dela, ela tem muito essa coisa de querer ir embora. Quando ela tá com o Jesse, ela quer ir embora, ela quer viver a vida dela longe da família. E quando ele morre, ela volta. E ela volta, ela começa a ela larga o emprego dela, larga tudo que ela tinha antes, a vida que ela tinha antes, ela começa uma nova vida na cidade, no bairro, na onde que a família dela é. E ela reencontra o Sen. O Sen, ele estudou com ela na época da escola. Ele sempre estava ali ao redor e eles se reencontram, se eu não me engano, ela cuida da livraria da família, alguma coisa assim, da empresa da família, que é uma loja, um comércio, e eles se reencontram, eles vão, aos poucos eles vão se apaixonando, e quando a gente começa o livro, ela está sendo pedida em casamento pelo Sam. E ela tá numa vida perfeita, ela muda muito quem ela é. E tanto de uma vida com Jesse, as coisas que acalmavam ela com ele era diferente do que ela gosta agora, sabe? E quando o Jesse volta, porque aqui ela recebe a ligação de que ele não tá morto, e ele vai voltar para casa, anos depois desse acidente. E quando ele volta, a gente entende, ele passou por um trauma, ele ficou numa ilha ali durante anos, durante muito tempo, ele teve que sobreviver com meios muito selvagens, digamos assim, e ele volta, só que ele volta e ele acha que a vida perfeita que ele tinha vai continuar sendo, que na cabeça dele, nada mudou. Ele foi embora, ele ficou perdido e ninguém pode ter mudado, todo mundo tem que voltar porque ele conhecia. E não é assim que funciona, as pessoas mudam. E a Emma mudou muito com o Sam. Ela mudou tanto pela morte do Jesse, ela virou outra pessoa, ela sofreu aquele luto de uma forma muito grande, assim, foi muito doloroso para ela. Só que quando ele volta, ele acha que ela tem que abrir mão de tudo, ela tem que voltar a ser a Emma que ele conheceu. Isso não vai acontecer. Só que o que me irrita muito nesse livro é o fato de que. Eu quero muito ver a adaptação, tá? Eu não sei se é fiel, mas não consegui ver até hoje. Mas o que me irrita é que a gente sabe que o Sam é uma pessoa muito boa. Ele vai abrir mão dela e vai falar assim: vai, vê se é isso que você quer. Só me procura se você tiver certeza se você quer casar comigo ou se você quer continuar casada com ele. E, tipo, atitude maravilhosa. O Sam é um personagem muito bom. É um personagem que a gente gostaria de conhecer mais, mas a gente não conhece. E quando a Emma deixa ele e vai voltar a morar com o Jesse, só aparece o Jesse. E ela acha que ela tem que ficar nessa relação pelo fato de que é o marido dela. Só que ela começa a perceber que ela não tá no lugar que ela gostaria de estar. Ela gostaria de estar em outro momento, ela tá em outro momento da vida dela. O fato dela ter ido embora, ela percebe que ela gosta de viver perto da família, ela gosta de estar cuidando da empresa, acho que é livraria, um café, alguma coisa do tipo, tá? Eu não me recordo. Da família, ela gosta de estar ali. Eu lembro que tem até um momento que ela pergunta pro Jesse: você sabe o que me acalma? Quando eu tô num dia caótico, quando eu preciso ficar tranquila, o que me acalma? Aí ele fala que comer alguma coisa, acho que é algum salgadinho, alguma coisa assim, e Coca-Cola Diet. Aí ela: não, eu toco piano. Então, tipo assim, ela muda, ele não percebe, ele não tá disposto a conhecer essa mudança dela, sabe? Ele só quer que ela volte a ser o que ela era antes. Isso não vai acontecer. Apesar de que eu gosto do final, tá? Ela vai escolher o Sam. Ela vai ficar com o Sam, ela vai deixar o Jesse seguir em frente e ele entender isso, que não, ela não é obrigada a ficar com ele, ela não é obrigada a voltar a ser a esposa que ele conheceu. Porque as coisas mudaram, ela sofreu muito com esse luto. Então, pra mim, o fato, tipo assim, o final eu gosto, é um final que me agradou, mas o fato de que a gente vê muito do Jesse e não vê nada do Sam, e é o casal que a gente realmente vai torcer, sabe? Me irrita muito a forma, o quão o Jesse aparece e o quanto ele quer que ela seja outra pessoa, uma pessoa que ela não é. Então, pra mim, não funcionou esse livro da Taylor Jenkins Reid pra mim. Foi uma leitura muito. Eu li num 5 livros em 5 dias, saiu aqui no canal. Gente, foi um dos piores livros, mais difíceis, assim, sabe? De conseguir lendo. Pra mim, não funcionou. Eu sei que deve ter muita gente que gosta, mas pra mim a leitura realmente não funcionou. Gente, a próxima pergunta é: eu já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Não gostei, tá? Mas, tipo assim, não, realmente não gostei, porque não foi um livro que eu odiei. Eu realmente não gostei. Que é Mais Lindo que a Lua, da Julia Quinn. Só que quando eu li, que eu tava entrando na onda de ler livros de romance de época. Só que eu comecei a ler os Bridgertons. E, gente, é perfeito. É uma série grande, é uma série enorme. São 8 livros, mas são 8 livros, cada um de um dos irmãos, mais o livro de epílogo, que é anos. Depois do livro deles, alguns é intermediário, mas geralmente é uma história, um epílogo de como eles
tão depois, tá? Depois desses acontecimentos do livro, ou antes, ou um pouquinho no meio ali dessas histórias aqui, tá? O que acontece? Aqui os livros. Eu peguei esse daqui, o primeiro livro pra representar, mas eu já li todos. E é uma série que eu amo. Eu gosto muito de acompanhar esses irmãos. Pra quem não conhece, os Bridgertons, eles vão acompanhar a história de 8 irmãos. Em ordem alfabética, esses irmãos são 8, então são em ordem alfabética de acordo com a mãe deles pra ser organizado. É o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloise, a Francesca, o Gregory e a Hyacinth. A gente vai acompanhar aqui, eles têm idades diferentes, é uma grande escadinha ali de filhos. O primeiro casamento que a gente vê é da Daphne. Esses livros vão acompanhar esses irmãos se apaixonando, tá? Então tem uma, querendo ou não, cria uma expectativa em cima de cada irmão à medida que eles vão se casando, tá? A mãe deles tem um sonho de ver todos os filhos casados. Então a gente vai acompanhar primeiro a Daphne, que é a primeira a se casar. Ela vai. Alguns desses irmãos vão casar. A gente vai ver eles se casando se apaixonando nos bailes na alta temporada ali de casamento. E alguns não. Alguns, por exemplo, a Heloise, ela não se casa com. Ela não vai fazer parte. O livro dela não é dos bailes e tudo mais. Ela vai conhecer esse marido através de cartas. A gente vai ver também a Francesca, é o segundo casamento dela, e ela vai se casar com uma pessoa que ela já conhece ali. Vocês vão ver, eu não vou falar muito, mas algumas pessoas já sabem por causa da série. Mas o segundo casamento dela é uma pessoa que ela já conhece ali, mas também não é na alta temporada. O que eu acho bem legal que é essa dinâmica, porque não são iguais os casamentos. A gente vai vendo essa dinâmica. Eu acho que talvez seja por isso que eu tenha gostado mais dos Bridgertons do que de Mais Lindo que a Lua. Porque Mais Lindo que a Lua são só duas irmãs. Eu gosto de acompanhar muito, sabe? A família. A dinâmica aqui pra mim funciona muito mais do que no outro livro, Mais Lindo que a Lua. Porque aqui é uma dinâmica, os irmãos estão sempre ali ao redor. A gente vai vendo um pouco de um aqui, que daqui a pouco a gente vai ver o livro dele, a gente vai ver como é que ele pensa. Então, pra mim, funciona muito melhor. Os Bridgertons, que é uma série, assim, que eu amo, de livros que eu amo, acho que deve ser uma série favoritas da vida. A próxima pergunta é, eu adoro essa capa, mas eu não gosto deste livro, tá? Ele foi um dos que apareceu aqui também, que eu não gostei muito esse ano, que é As Vitoriosas, tá? Eu tenho essa capa, eu tenho essa edição dos intrínsecos. Eu amo muito essa capa, mas eu vou colocar aqui a capa original dele, que eu amo todas as duas. E o fato dele ter me decepcionado é porque ele deveria ser maior, tá? Eu gostaria de ver mais sobre ele. Aqui a gente vai conhecer um lugar que abriga mulheres em situações de vulnerabilidade, assim, de várias coisas ali que aconteceram. A gente vai acompanhar a história dessas mulheres. É muito interessante, é bom o livro, porém, eu gostaria, tipo assim, tranquilamente leria um livro, tipo, de 500 páginas desse livro. Eu acho que eu tenho esse problema com um livro muito curto, que a gente foi querendo saber ali, tem 200 páginas, gente, e eu gostaria de ter pelo menos mais 100 páginas de falando mais sobre isso, falando mais sobre essas mulheres, sobre esse lugar, e pra mim não funcionou por causa disso. Eu nem vou entrar tanto porque é uma história, pelo que eu pesquisei, eu me recordo, tenho quase certeza, que é uma história real, que é um lugar real, então pra mim me incomodou muito que eu gostaria de ver mais, tá? Porque é uma história interessante. Só que parece que a história acaba na metade, sabe? Não tem uma continuação, não tem mais. Eu queria mais sobre esse livro. Mas é até que é legal o livro, mas precisava de mais, tá? E a última, que é a última pergunta, é: eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro, que é Academia de Vampiros. A série inteira, né, gente? Essas capas são horrorosas. Mas foi uma das primeiras, foi a primeira, uma das não, foi a primeira série literária que eu li na minha vida. E foi uma série que, tipo assim, não sei se sobreviveria a uma releitura, mas na minha cabeça ainda é meu favorito. Foi a primeira série que eu li, eu tenho um apego gigantesco por essa história. Talvez esse ano não, mas 2026 eu planejo reler essa série inteira. Que ano passado eu consegui comprar todos os 6 livros, eu quero fazer uma releitura pra ver se vai sobreviver. Ele vai continuar na minha estante se for boa ou não essa releitura? Sim, porque eu tenho um apego. Eu tinha que ter esses livros na estante, eu li emprestado da minha tia. Mas aqui a gente vai acompanhar a Rose. A Rose é uma vampira, ela é metade humana e metade vampira, e eles são, os vampiros nessa série, nesse mundo aqui, eles são responsáveis por proteger Aí eu não vou lembrar o nome. Os vampiros mesmos, tá? Os Monroy, que é um tipo de vampiro ali, e é da realeza, vampiros puros, assim. E ele tem que proteger esses Monroy dos Strigoi. Eu acho que é isso, gente. Tem muito tempo que eu li, mas eu me lembro até que muito bem, né? Então ela tem que proteger, eles viram guardiões desses Monroy, tá? Ela vai ser guardiã, ela é destinada a ser guardiã da Alissa, que é uma princesa. E a gente vai acompanhar isso. Os pais da Alissa vão morrer. E a Alissa é a última Dragomir. A gente tem várias famílias reais aqui. E por ela ser a última Dragomir, e ela também é a próxima na linha de sucessão ao trono.
Então, ela nesse acidente que mata os pais da Alyssa e também o irmão dela, ela é a única sobrevivente dessa família. A Rose também tá nesse acidente. A Rose vai morrer e o poder da Alyssa vai trazer a Rose de volta. Ela tem o poder do espírito, que é muito raro e é muito as pessoas que controlam o espírito acabam enlouquecendo, tá? A gente tem o santo deles, São Vladimir, tinha esse espírito, é muito raro, e ele enlouqueceu, e tem uma professora da Alice também que enlouquece, então eles têm esse histórico. Muitas pessoas que são. Que controlam esse poder acabam se matando ou viram Strigoi. Que Strigoi são. Você vira um Strigoi quando você mata alguém se alimentando, tá? Então, eles têm uma coisa aqui muito controlada de sangue, pra controlar a sede de sangue e tudo mais. E com a Alyssa trazendo a Rose de volta, elas criam uma ligação que a Rose consegue ver o que a Alyssa tá vendo. Ela consegue entrar na cabeça da Alyssa e ver se a Alyssa tá em perigo ou alguma coisa do tipo. É muito legal, a gente vai acompanhando isso. O que eu adoro aqui é o romance da Rose com o Dimitri, que é um. Ele é um guardião ali da escola, ele também vai ser professor dela. Problemático, só um pouquinho. Mas ele vai ser professor dela, não professor. Vamos falar treinador, que seria mais correto? Porque ele vai ajudar ela a voltar a estar em forma, porque ela fica muito tempo longe da escola. Elas vão fugir depois dessa morte dos pais da Alissa, e eles não querem. A Alissa quer esconder o poder dela, elas vão ir para fora da escola para que eles não possam controlar elas. Elas ficam muito tempo fugindo. Então, quando elas voltam aqui no primeiro livro, a gente vai começar uma dinâmica bem legal, assim. O Dimitri entra pra história. Eu quero muito reler esse livro, que foi, gente, eu tenho um apego gigantesco por essa história, como eu falei, e eu quero, sabe, me lembrar, me recordar. Eu lembro que eu gosto muito do livro 2 e do livro 6, que é gigante, mas é uma história bem legal aqui. Eu me lembro de muitas coisas ainda, apesar de ser o primeiro livro que eu li na minha vida, sabe? Ai, eu gosto, eu amo muito essa série. Quem sabe em 2026 não tem releitura, tá? Mas acho que é isso. Quero também, tem dessa mesma autora, tem uma continuação, porque no segundo livro tem é primo da Alicia que vai aparecer aqui, o Adrian. Tem uma segunda série da autora que é sobre ele. E eu quero muito ler, então talvez venha aí em 2026 uma releitura de Academia de Vampiros e a leitura dessa segunda série também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem aqui embaixo. Respondam pra mim essa tag que eu vou amar ler a resposta de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!